Seja bem-vindo ao nosso quarto estudo. Hoje nós vamos falar sobre as ações dos homens. Elas são boas ou más? Como será que as nossas ações são vistas por Deus? E como nós mesmos nos enxergamos? Nossa busca por respostas, sempre orientados pela bússola que é a palavra de Deus, deve prosseguir. Como Deus nos vê? Como será que Deus nos vê? Quando Deus criou o homem, Ele disse que era tudo muito bom. E mais ainda, Deus o abençoou, Deus lhe disse para ser fecundo, para se multiplicar, para encher a terra, para sujeitar a terra, para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E isto, sem dúvida, deve incluir as obras que Deus queria que o homem viesse a realizar. Deus deu ao homem algumas funções, em Gênesis 1:28. Funções que podemos classificar como funções sociais, crescer e multiplicar, culturais, cuidar e governar a criação, e funções espirituais, obedecer a Deus e prestar-lhe o culto que lhe é devido. Entretanto, infelizmente, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, preferiram não fazer o que Deus queria, ou pior ainda, preferiram fazer o que Deus havia explicitamente proibido. E isto é chamado na Bíblia por diversos nomes, dentre os quais pecado, transgressão, desobediência e muitos outros nomes. Nós vamos dar preferência ao termo mais comum, pecado. E nós definimos pecado como não permanecer em obediência a Deus. Isso em palavras, em pensamentos, em ações, em omissão, são de diversas formas. Deus havia dito ao homem que de tudo o que havia no jardim lhe era permitido comer, menos do fruto de uma única árvore. Imagine um lugar onde tem todas as árvores que existem no planeta hoje. Deus dissesse: você só não pode comer desta aqui. Está em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Esta era uma ordem de Deus: não comerás. Eu creio que não havia nenhuma espécie de veneno espiritual na árvore. A questão que era posta ali é: permaneceria o homem em obediência a Deus? E a resposta nós sabemos muito bem. Dando ouvidos à serpente, mãe Eva comeu do fruto, deu ao seu marido, que também comeu. E como resultado desta transgressão, do ponto limite que Deus havia estabelecido, eles perderam muitas coisas. Por exemplo, em primeiro lugar, eles perderam a inocência. Observe que em Gênesis 2:25, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Mas em Gênesis 3:7, abriram-se-lhe então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Passaram a ter vergonha uns dos outros e dos seus corpos, porque perderam a inocência. Mas, em segundo lugar, perderam o prazer de estar na presença de Deus. Em Gênesis 3:8, é dito que quando eles ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Ao invés de buscarem a presença do Senhor, eles fugiram da presença de Deus. Em terceiro lugar, eles perderam o amor mútuo. Quando a mulher foi criada e apresentada a Adão, ele disse que aquela mulher era osso dos seus ossos, era carne da sua carne, era parte dele. E agora, quando confrontado por Deus, o homem diz: foi a mulher que o Senhor me deu, ela que é culpada. A promessa de Deus era que se eles comessem, morreriam, e Adão está dizendo: mata ela, não a mim. Finalmente, perderam a vida. Em Gênesis capítulo 5, verso 5, diz que os dias todos da vida de Adão foram 930 anos. Viveu bastante, mas morreu. E as nossas obras hoje? Embora pensemos que somos capazes de realizar obras meritórias diante de Deus, parece que não é bem assim que Deus nos vê. Isaías diz que as nossas mãos estão cheias de sangue, e ali está se referindo a um sangue derramado pecaminosamente. Isaías capítulo 1, verso 15.
Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E por isso, qualquer coisa que façamos não pode ser aceita. Mesmo as nossas melhores e mais justas obras, cheias de boas intenções, não têm valor algum diante da santidade e da justiça de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 64, nos versos 6 e 7, diz assim: Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o seu nome, que se desperte e te detenha, porque escondes de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. É por isso que nós não podemos buscar a face de Deus achando que podemos nos justificar por nossas obras, achando que elas podem nos fazer meritórios de alguma coisa diante de Deus. Pelo contrário, nós teremos que fazer como Daniel. Se temos que nos apresentar de Deus é com confissão, com súplica por perdão, com o coração arrependido. Veja só o que Daniel diz: inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Em resumo, não existem atenuantes para o fato de sermos pecadores. Deus afirma categoricamente que não há um único justo sobre a face da terra. No Salmo 143, verso 2, ele diz: Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. A Bíblia diz que não há ninguém que não peque. Ninguém. Eclesiastes 7, 20 explicita isso afirmando: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Fica claro então que nós não podemos nos aproximar de Deus confiados em pretensas boas obras. Nada que nós façamos poderá nos fazer mais queridos de Deus. Nós não podemos fazer nada para atrair o amor de Deus sobre nós. Isso quer dizer que por nossas próprias ações estamos irremediavelmente perdidos, sem esperança e sem Deus. Veja a fala impressionante do apóstolo Paulo aos Efésios. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico. Ele chama o Senhor como testemunha. Que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. É esta a triste realidade do ser humano. Tudo que o homem merece de Deus é a sua ira, que é justa e tremenda. Poderíamos então afirmar que não há esperança para o homem? Poderíamos então entrar em desespero? É possível dizer que todos estão irremediavelmente perdidos, já que nada podem fazer para mudar essa situação, uma vez que estão mortos em delitos e pecados, como diz Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 1? A resposta é não. Não é bem assim. A palavra do Senhor é uma palavra de graça e de boas novas. Ainda há uma esperança. Embora todos tenham pecado, Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, embora todos mereçam a morte, está em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, a Escritura tem uma boa nova. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, queridos, há uma boa notícia nas Escrituras. As nossas boas obras não podem nos fazer meritórios diante de Deus. As nossas boas obras não podem alcançar a salvação para nós, mas há uma boa notícia. A obra perfeita de Cristo traz para nós a multiforme graça de Deus.